ar mais uma edição do Conexão HCI e hoje o nosso assunto é o Setembro Amarelo, campanha que visa a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. E quem vai conversar conosco é o médico psiquiatra Dr. Bruno Guidolin, coordenador do Serviço de Psiquiatria do HCI. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Marília. Obrigado pela oportunidade de estar comentando sobre a campanha do Setembro Amarelo nesse momento importante, né, de prevenção realmente que a gente vem trabalhando. Nós que agradecemos. E para começar, eu quero que o senhor já explique a importância dessa campanha e a que ela se destina. Bom, então o Setembro Amarelo na realidade começou em 2014, de uma organização da Associação Brasileira de Psiquiatria com a Associação Médica Brasileira, criando uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Mas principalmente um momento de falarmos sobre saúde mental. E nós sentíamos dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria que nos meses das cores, nós não tínhamos uma que falasse sobre saúde mental, né? O famoso Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E outras que vieram depois também da importância de nós trabalharmos com prevenção. E com isso a gente vem com a campanha com Setembro Amarelo, com a prevenção ao suicídio, que é realmente um ato, uma situação que nós não queremos para as pessoas, né, para os nossos pacientes, que é o fim da vida realmente, né? Então de nós trabalharmos em relação à prevenção e como no dia a dia a gente pode melhorar a nossa saúde mental também. Certo. Existem sinais para uma pessoa que pode vir a ser um possível suicida lidar no dia a dia que as pessoas podem identificar? Na realidade sim, né, Marília? Eu acho que tem muito ainda um estigma e vieses em relação a isso, né? De que aconteceu do nada, né? Ele estava trabalhando, estava estudando, né? Ela estava criando os filhos e tal, estava tudo bem. E não é bem assim, né? Já tem vários estudos mostrando que na realidade essas pessoas estão passando por algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental, né? Que a gente realmente observa isso, então sim, são alguns sinais e são diversos sinais, né? Porque cada patologia, cada transtorno psiquiátrico tem os seus sinais. Claro que o mais comum é o transtorno depressivo, né? O transtorno ansioso, né? A bipolaridade, os transtornos de dependência química, como o alcoolismo também. Mas uma coisa que eu dou de muita dica mesmo para as pessoas em geral e perceber é o sinal mais importante é a mudança de comportamento. Principalmente a mudança de rotina, né? Que a gente observa nas pessoas assim que como não tá legal, as coisas não estão andando bem, né? E aí começa a não fazer as atividades que gostava antes, né? Não começa a ter aquela rotina com a família, com os amigos, né? Se divertir ou mudar o comportamento. Então, o primeiro sinal que todos esses transtornos que eu falei, né, antes, isso sim muda. Então, é uma mudança de rotina e de comportamento frente à vida. Isso é um sinal que as coisas não andam bem. Então, que isso sim a gente vai tentar prevenir e tratar se caso esse paciente tenha algum transtorno psiquiátrico daí. Certo. Falando em tratamento, como que funcionam os tratamentos desses transtornos normalmente? Depende realmente da gravidade do caso, né? Vai depender realmente de como o paciente está naquele momento. Então, os mais comuns hoje em dia, que é o transtorno depressivo, né? E o transtorno ansioso, a maioria são tratamentos ambulatoriais, né? No consultório, em ambulatórios de psiquiatria, né? Ou de saúde mental. Então, assim, é um tratamento realmente mais ambulatorial. Nos casos mais graves, onde realmente a pessoa, né, pensa em tirar a sua vida, ou pensa em se machucar, ou machucar um outro, né, ter o risco que a gente chama de risco de auto e heteroagressão, ou risco de exposição moral, aí a gente indica a internação psiquiátrica para tratar aquele transtorno que está acometendo aquela pessoa, que está realmente tirando ela da sua funcionalidade, né, de trabalhar, de estudar, de conviver com as pessoas. Eu falei aqui de como a gente pode perceber os sinais nos outros, mas a própria pessoa também pode perceber os sinais nela mesma. E quanto antes ela procurar ajuda, melhor, né? Com certeza, né? É isso que a gente trabalha no Setembro Amarelo. Acho que no primeiro momento, quando a campanha foi lançada, a gente bateu, claro, muito na tecla do suicídio, porque é um tema muito tabu, né, na sociedade. Como a gente existem outros ainda que realmente, nós profissionais da saúde temos que informar melhor a população de como trabalhar esses temas e falar no seu dia a dia
com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, né? Então, assim, de a gente poder orientar. Então, antes era a dependência química, que era tabu, a sexualidade ainda é um tabu, né? Então, o suicídio também. E aqui na nossa região e no nosso estado ainda são números muito alarmantes sobre as tentativas de suicídio e de suicídio. Então, realmente, o Setembro Amarelo vem para a gente poder falar mais sobre isso, falar sobre saúde mental e chegar nesse ponto de não ter um suicídio, né? Para a gente poder realmente as pessoas buscarem e se olharem mais. Eu acho que isso que falta um pouco mais assim para a gente no dia a dia, né? A medicina tem definido se esses transtornos eles são hereditários, se eles são devido ao passado da pessoa, ou se eles são neurológicos mesmo, ou ainda não há essa definição? Sim, temos já algumas definições, sim, mas a gente não pode dar um culpado só, né? O que a gente comenta é que os transtornos psiquiátricos são multifatoriais. Existem, né, os fatores genéticos, como a gente fala da bipolaridade, do alcoolismo, que já tem comprovação que isso sim vem de geração para geração e tem um fator genético, mas também tem um fator ambiental, que é muito importante para a determinação desses transtornos, né? De chegar ao ponto de a pessoa ficar realmente adoecida, né? Então, em ambientes onde tem um estresse muito grande, onde a pessoa também tem dificuldades na vida dela, fatores do passado, com traumas, né, que a gente sabe muito bem, por exemplo, abuso sexual, né, violência sexual, violência moral, né, violência física, principalmente na infância e adolescência, vai levar esse trauma para a vida inteira da pessoa. Então, isso também são desencadeantes, além da parte genética. Então, a gente não fala que é um fator, são multifatores que podem levar a pessoa a adoecer e, né, que a gente não quer de tirar a sua vida. E hoje o tratamento psiquiátrico ele anda muito ao lado, né, do tratamento psicológico também. Sim, hoje, né, no nosso serviço aqui, né, nosso serviço do Hospital de Clínicas, nós temos o serviço da psicologia, que é muito importante na nossa unidade psiquiátrica. Acho nós que é temos, você falar, né, explicar o que é o médico psiquiatra, para quem não sabe, é quem receita, quem pode receitar além, entre outras coisas. Na realidade, assim, né, a psiquiatria, como qualquer outra especialidade, é uma especialidade médica, né? Então, eu sou um médico especializado, né, na parte da psiquiatria, como existe o cardiologista, que é um médico especializado na parte, né, do coração, a parte da cardiologia. Então, eu não só prescrevo, né? Claro, essas são exato, mas assim, eu não só prescrevo a medicação, né? Então, eu me especializo numa área que é a área da parte da saúde mental, da parte mental e neurológica, né? Então, assim, o psicólogo trabalha a parte de psicoterapia, que também nós, psiquiatras, também temos formação para trabalhar, né? Mas é um complemento. Então, assim, claro que eu, como médico, né, posso prescrever a medicação. O psicólogo não é um médico, é um profissional que também trabalha na área da saúde mental, mas que não tem, né, a graduação de medicina, né? Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Então, assim, nós temos realmente no serviço profissionais qualificados, psicólogos qualificados que nos ajudam no dia a dia dos atendimentos dos nossos pacientes, e a gente sente essa necessidade. A área da saúde mental é uma área interdisciplinar. É uma área que tem que se comunicar com várias outras áreas. A enfermagem, a assistente social, a psicologia, a nutrição, né? Então a gente trabalha de forma interdisciplinar, não multidisciplinar, porque o multi é um monte de profissional que não se comunica. O inter a gente trabalha junto se comunicando, porque esse paciente, dependendo de que cada transtorno tem a sua especificidade, que tem que ser trabalhada com ela em outras áreas. Por exemplo, eu dou um exemplo de uma paciente que tem anorexia, que é um transtorno alimentar. Eu tenho que trabalhar junto com a nutricionista, eu tenho que trabalhar junto
com a psicóloga, eu tenho que trabalhar junto à assistente social, porque muitas vezes, a maioria das vezes tem relações sociais, né? É muito amplo. É muito amplo, com outros colegas da medicina, como a endocrinologia, né, também junto, como a neurologia junto, então a gente acaba sendo agregador. A área da psiquiatria é uma área agregadora que tenta trabalhar com várias áreas, né, interdisciplinares, porque a gente fala isso muito, não tem como separar o físico do mental. Então a gente tem que trabalhar o paciente como um todo para se recuperar daquele transtorno muitas vezes. É possível prevenir o suicídio? Porque a gente fala muito em prevenção, né, do suicídio. É possível, e é isso que a gente está tentando provar com o Setembro Amarelo. Né? Que muitos assim, nós vamos com o Setembro Amarelo induzir as pessoas ao suicídio. Na realidade não, tá? Desde que foi implementado o Setembro Amarelo, se tem tido uma estagnação em alguns estados até baixado, né? Mas na realidade a gente tem que trabalhar isso, é prevenir para as pessoas saberem aonde procurar ajuda, como procurar ajuda, o que tem que ser observado, né? Então assim, a gente sim tem que trabalhar. Claro que tem outras áreas que nós, como na área de saúde, não temos como trabalhar, que é a parte de políticas sociais, políticas, né, internas, que isso a gente depende das áreas administrativas. Não, o suicídio acaba sendo só uma consequência de muita coisa. De muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem muitos aqui casos, né, no CAPS, onde a gente trabalha, eu trabalho também no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Juí, né, que são casos sociais, que não vai ser uma medicação que vai resolver, né? Então, assim, são casos sociais muito graves. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que trabalhar de várias formas e maneiras para a gente prevenir o suicídio, não só a área da saúde mental e da saúde em geral, né? Então, a gente sim tem como, mas é um trabalho de muitas mãos, um trabalho de muita intensidade e de muita persistência nisso, para que a gente possa reduzir esses números, e só com prevenção que a gente vai reduzir. E esses números, eles têm reduzido, ou o senhor acha que as pessoas elas têm procurado mais ajuda depois do início dessa campanha? Eu acho que assim, a gente teve a pandemia nisso, né, no meio, há 4 anos atrás aí, então assim, a gente percebeu que teve um aumento, né, dos transtornos psiquiátricos, principalmente transtorno depressivo e ansioso. Recentemente até o Estado mostrou dados assim, de um número de pessoas com transtorno depressivo e ansioso aqui no Estado, principalmente da população mais jovem, entre os 18 e 25 anos, aumentou mais de 100%. Tá? Então, assim, só que as pessoas estão buscando ajuda. Isso que a gente fica mais tranquilo, entre aspas, assim, né? Que as pessoas estão entendendo mais o nosso trabalho na parte da saúde mental. Então, assim, existem muitas dificuldades ainda dessas questões do estigma, né? Do psiquiatra, eu não sou louco, de ir no psicólogo, né? De, não tô precisando, né? De a gente achar que muitas vezes resolve as coisas sozinha, né? Então, assim, as pessoas, os mais jovens, tem passado por dificuldade, muita dificuldade. É que não existe um exame, né, que tu vai lá e faz. Exatamente, a nossa área é uma área que precisa da consulta, precisa de tempo, precisa do entendimento, né? Então, assim, é isso que algumas pessoas e até muitas vezes alguns colegas não entendem, né? Porque a gente não tem realmente um exame, né, Marília? Nosso exame é a nossa anamnese, que é a nossa entrevista, né? Então, assim, a gente não tem um exame de imagem, não tem um exame laboratorial, né? Então, a gente precisa desse tempo para ter um entendimento, né? E isso é uma coisa que a gente previne muito o suicídio, que é a escuta, né? Então, a gente ter uma escuta qualificada, ouvir aquela pessoa que está em sofrimento, né? Que está precisando de ajuda ou que busca ajuda. E eu acho que isso é uma coisa que na nossa sociedade ultimamente está muito difícil, de a gente ter um espaço para escuta, né? E até um dos nossos instrumentos que a gente fala muito, né, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde até, né, o nosso Hospital de Clínicas temos uma central ali, né, onde os atendentes, enfim, os colaboradores, né, fazem ali atendem as ligações. É um número, né, 188, né, que é um número importante de todos gravarem, que é uma pessoa que está ali para ter uma escuta, né, escutar. Às vezes a pessoa só precisa ser escutada, né, e foi um instrumento muito utilizado na pandemia, né, principalmente porque muitas pessoas ficaram isoladas, e hoje ainda a gente fala muito porque é um meio que, bom, a gente
não tem como consultar todas as pessoas, né? A demanda é muito grande na nossa região aqui, no nosso município também, né? Então é um meio que muitas vezes assim a pessoa se sente sozinha, é um número que é onde a pessoa vai ser escutada, né? E orientada em alguns certos pontos e algumas coisas que aquele voluntário pode realmente, né, orientar e ajudar, né? Então, mas a gente tem outros, né, mecanismos, principalmente no nosso hospital, né? Pois é, eu ia lhe perguntar como que funciona o nosso serviço aqui Uhum. no hospital, o serviço de psiquiatria do O, HCI. o nosso hospital, assim, a gente tem várias portas em relação a isso, né? Isso é já de um longo tempo, de um longo trabalho, né? E claro, com o tempo a gente foi afinando mais, né, o nosso serviço, né? Hoje a gente tem até o nosso serviço de residência médica em psiquiatria, né? Então que nós já formamos 6 psiquiatras já, então foi lá em 2016 nós iniciamos a primeira turma, né? E com isso, com certeza, com a residência a gente acabou aprimorando mais nosso serviço. Então nós temos desde da internação, né, da emergência, onde também a gente faz avaliações na emergência, né, em alguns casos SUS, mas convênio particular também. Nós temos nosso ambulatório de especialidades, nosso ambulatório de convênios, né, onde além de a gente atender o nosso convênio do HCI Vida, a gente atende outros convênios, né, CABERS, CACIF, ZEX, IP, né? O único convênio que a gente não tem, atende é a Unimed, mas os outros a gente atende, né? Então, assim, que está muito bem estruturado, né? Está muito bem organizado. Também dentro do hospital a gente faz interconsultas, onde são, né, solicitados avaliações de outros serviços, né, dentro do hospital, da cardiologia, da cirurgia, e a gente também faz essas avaliações. Então, assim, a gente tem uma organização dentro do serviço, né, e não só da psiquiatria, mas da saúde mental, né, a parte da psicologia também nos auxilia muito quando solicitado em relação a isso, né, de fazer atendimentos com os pacientes internados, né. Então a gente ocupa de várias maneiras o hospital, né, e o hospital sempre se coloca à disposição, né, nessa parte de saúde mental. Perfeito. Então a informação e a conversa acabam sendo, né, muito importantes nessa parte de levar também à comunidade, né, esse aprendizado sobre o suicídio e as questões de saúde mental. Para finalizar, doutor, eu queria que o senhor falasse, desse um aconselhamento à comunidade de como que pode, através de dicas simples, assim, buscar por uma melhor qualidade de vida e saúde mental no dia a dia. Eu acho que eu dou assim algumas dicas bem importantes assim para a comunidade, em relação a primeiro se olhar. É uma coisa que eu costumo fazer muito assim comigo mesmo, é de conversar comigo mesmo, se olhar e tentar entender o que está acontecendo quando a gente não se sente bem, né? E eu acho que isso é totalmente normal, né? Eu falo isso muito com os meus pacientes, né? Que tipo, não é porque eu sou psiquiatra que eu não posso também ter os meus momentos ruins, né, na vida. Então, assim, de a gente se olhar primeiro, né? Entender os nossos limites, entender o que a gente pode fazer diferente para mudar nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, né? Porque como a gente trabalha o físico, fazendo exercício físico, né, academia, esportes, como a gente trabalha a nossa mente em relação ao nosso aprendizado, estudando, trabalhando e tal, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, que é o convívio com pessoas, com a nossa família, ter bem-estar, tentar ter menos pressão possível, menos cobranças possíveis, né? Então, primeiro se olhar. Bom, depois disso, quando tu tá bem, também olhar para o outro ao teu redor, de como tá né, os teus, que a gente fala, né? Então, esposa, marido, filhos, pais, mães, amigos, de observar também. De tipo, olha, né, tô te achando estranho, tá tudo bem, não quer conversar, né? Abrir esse tipo de conversa, né? Que eu acho que é importante. Como a gente comentou antes, a gente está com muito corrido dia a dia, né? De que não tem tempo. Não, tem tempo sim. Para os nossos a gente tem que ter tempo, né? Porque também quando a gente precisar, eles vão ter tempo para a gente. Né? Então acho que é importante isso também. E depois disso, buscar, caso tu observe alguma coisa diferente, buscar ajuda qualificada, né? Profissionais qualificados, né? Para poder ajudar. Porque
Muitas vezes uma conversa se resolve, numa conversa se organiza as coisas, mas algumas vezes não. Então, de buscar, né, órgãos, buscar, né, equipes, buscar profissionais, né? Então, nós temos o nosso hospital de clínicas, nós temos a rede pública, enfim, buscar ajuda. Isso que a gente trabalha no Setembro Amarelo. Acho que principalmente trabalhar com esse estigma do transtorno mental, né, dos profissionais que trabalham em saúde mental, né, e buscar ajuda, né? Então, à medida que isso, né, tu observe algo que está dando errado ou que a pessoa está, né, dos teus está errado, busque ajuda. E não estigmatize esses profissionais que trabalham bastante, trabalham, né, para melhorar a qualidade de vida e que a gente não chegue nesse fim, né, que é o suicídio, que depois, né, é um fim sem volta, né? Então, é isso que a gente trabalha com o Setembro Amarelo. Então, a minha dica é essa: se olhe e olhe ao redor que quando tu estiver bem, tu pode ajudar o outro que está ali, não está muito bem, e buscar ajuda quando precisa. Certo, perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. E obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Até o próximo Conexão HCI.